Bom dia a todos. Hoje trago-vos aqui o plano de melhorias que traçamos para as empresas de sistemas de informação portuguesas de pequena dimensão. Este plano de melhorias decorre da avaliação que fizemos em OPM3 nessas organizações e passando ao primeiro slide, como medidas de governo, ou seja, medidas para quem define os processos da organização, nós temos uma medida que é transversal e que apoia todas as outras. Portanto, nós entendemos como importante definir políticas que descrevam a standardização, a medida, o controle e a melhoria contínua dos processos de gestão de projetos. E também entendemos como importante que esses processos sejam revistos continuamente e, portanto, que revistos continuamente vão de encontro às necessidades da organização e de encontro às necessidades dos próprios projetos. Portanto, é muito importante para estas organizações que sejam definidas políticas que descrevam a standardização, a medida, o controle e a melhoria contínua. Também entendemos como importante aqui que estas organizações sejam dotadas de recursos competentes em gestão de projetos, que estas organizações tenham processos de gestão de competências para os gestores de projeto, que exista um strong sponsorship, que sejam incluídos objetivos estratégicos nos objetivos do projeto, que adiram a técnicas de gestão de projetos, que capturem e partilhem as lições aprendidas nos projetos e que usem uma linguagem comum de gestão de projetos. Passando ainda a outro slide, medidas do governo, escolhemos que facilitem o desenvolvimento dos gestores de projeto nestas organizações, que providenciem formação e treino em gestão de projetos e que esse treino seja contínuo, que providenciem recursos competentes em gestão de projetos organizacional, que customizem a metodologia de gestão de projetos, que integrem aqui a metodologia de gestão de projetos nos processos organizacionais, que exista uma framework comum de gestão de projetos, que sejam estabelecidas políticas de gestão de projetos e que seja estabelecido um programa de desenvolvimento e de treino. Passando ainda a outro slide de medidas de governo. Portanto, aqui que exista um suporte executivo, que exista uma estrutura de gestão de projetos, que seja providenciado um escritório de projetos ou um PMO, alguém que controle e monitorize todos os projetos. Portanto, que sejam feitas templates e sejam definidas ferramentas comuns a toda a organização e que exista um sistema de informação de gestão de projetos utilizado por todos. Portanto, também aqui escolhemos como medida importante a reutilização do capital intelectual. Passando ao slide seguinte, escolhemos como medidas de gestão de portfólio standardizar o processo de identificação de novos projetos para integrar um portfólio, standardizar o processo de categorização desses novos projetos, de avaliação desses novos projetos, de seleção e prioritização desses novos projetos e também standardizar o processo de balanceamento do portfólio e standardizar o processo de autorização de novos projetos para integrar um portfólio. Passando às medidas de melhoria para os processos de iniciação, nós aqui escolhemos fechar o ciclo, passando então pela standardização, medida, controle e melhoria contínua do processo para desenvolver o charter do projeto. Escolhemos também fechar o ciclo, passando então standardização, medida, controle e melhoria contínua do processo de identificação de stakeholders. Passando às medidas de planeamento, escolhemos então fechar o ciclo entre standardização, medida, controle e melhoria contínua do processo do plano global da gestão de projeto, do plano detalhado do projeto. Escolhemos também como importante standardizar e controlar o processo de compilação de requisitos para o projeto, ou seja, objetivos ou requisitos técnicos do projeto. Também aqui standardizar o processo de definição do âmbito, medir o processo de definição do âmbito, controlar o processo de definição do âmbito e escolhemos para medidas de planeamento. Standardizar o processo da criação de WBS, standardizar o processo de definição de atividades, sequenciação de atividades,
de estimativas de recursos para as atividades e estimativa de duração das atividades. Portanto, standardizar todos os processos ligados às atividades do projeto. Também standardizar ainda o processo para desenvolver o agendamento, o schedule do projeto. Escolhemos também standardizar e medir o processo de estimativa de custos. Escolhemos standardizar o processo da determinação orçamental do projeto, medir esse processo, standardizar o processo de planeamento da qualidade, do planeamento para desenvolver os recursos humanos do projeto, standardizar o processo de planeamento das comunicações, standardizar os processos de risco, passando pelo plano de gestão de risco, a identificação dos riscos, a qualificação e quantificação do risco e o plano de resposta ao risco. Portanto, standardizar todos os processos de risco. Para finalizar as medidas de melhoria dos processos de planeamento, escolhemos também standardizar o processo de planeamento de compras ou contratações. Passando às medidas de melhoria para execução, monitorização e controlo, escolhemos fechar o ciclo, então standardização, medida, controlo e melhoria contínua do processo que fecha o planeamento e passa à execução do projeto, que autoriza a execução, a passagem à execução, a standardização do processo de Quality Assurance, a standardização do processo de aquisição de equipa do projeto, desenvolvimento da equipa do projeto, gestão dessa mesma equipa, portanto, standardizar todos os processos ligados à gestão de equipas de projeto e standardizar o processo de distribuição de informação no projeto. Ainda como medidas de execução, monitorização e controlo, escolhemos standardizar o processo de gestão de expectativas dos stakeholders e fechar o ciclo. Portanto, standardizar, medir, controlar e melhorar o processo de gestão de expectativas dos stakeholders. Escolhemos também standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente o processo para gerir as mudanças no projeto. Escolhemos standardizar o processo de verificação do âmbito, medir e controlar esse processo de verificação do âmbito. Escolhemos também standardizar, medir e controlar o processo de controlo do âmbito. Escolhemos então também standardizar o processo de controlo do schedule, do controlo de custos, medir o processo de controlo de custos, standardizar o processo de testes, standardizar o processo de report de performance, de monitorização e controlo de riscos e também standardizar o processo de administração de compras e contratos ligados ao projeto. Passando às medidas de fecho de projeto, escolhemos fechar o ciclo, portanto, standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente os processos de fecho de projeto ou de fecho de fase de projeto. E, portanto, foram estas medidas que escolhemos para as empresas de sistemas de informação de pequena dimensão portuguesas. Muito obrigada e um bom dia.